Irmãos, eu quero convidá-los nessa manhã a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo de número 119. Abra comigo a Sagrada Escritura no Salmo 119. Nós vamos dar continuidade nessa manhã à nossa série de sermões. Salmo 119, nós vamos ler o verso 89 e o verso de número 90. Semana anterior nós iniciamos mais uma sessão que vai até o verso 96 e hoje nós iremos nos deter no versículo de número 90. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Amém. Graças damos ao Senhor por sua santa palavra, pelo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelas benditas verdades que se apropriaram de nós, sim, porque não são conceitos, e sim a bendita pessoa do teu Filho, e transformou a nossa vida de uma vez por todas. Nós louvamos o Senhor por isso, e sabemos que ela é viva e permanente, a palavra do Senhor, que nos foi evangelizada, e queremos te pedir que mais uma vez, ela, ou seja, a tua palavra, no teu poder, Senhor, venha cada vez mais limpar a nossa alma das corrupções residuais que ainda existem nela. Nós sabemos, ó Deus, que ninguém pode dizer plenamente, limpo estou do meu pecado. Sabemos da beleza efetuada em Cristo, a nossa justificação, mas almejamos a redenção do nosso corpo. E sabemos que enquanto estivermos do lado de cada eternidade, teremos que lidar com muitas incongruências em nosso ser. Mas pedimos, ó Deus, dá-nos a graça e o poder do teu Espírito para prosseguirmos avante, para continuarmos na caminhada rumo a Jerusalém Celestial. Como peregrinos e forasteiros desse mundo, não deixe a nossa alma se moldar às paixões que tínhamos antigamente em nossa carne. Mas a cada dia dá-nos a graça da mortificação e da vivificação, a mortificação dos nossos pecados e a vivificação das virtudes em Cristo Jesus nosso Senhor. Sê com a tua igreja, purifica-nos essa manhã, fortalece o teu povo e que em todas as coisas o teu nome seja assim magnificado. Bendito seja o Senhor, que criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há e nos trouxe copiosa redenção em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. A ti louvamos, Pai, no nome dele. Amém. Meus irmãos, após afirmar o salmista, no versículo de número 89, o caráter eterno, firme e incorruptível da palavra, nós vemos agora ele destacar a fidelidade de Deus revelada na própria palavra. Os irmãos lembram que no versículo 89, veja comigo, o texto diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. E nós consideramos, no domingo passado, a eternidade da palavra, nós consideramos a firmeza da palavra e nós consideramos o caráter incorruptível da palavra. O que é que o salmista faz agora? Ele chama a nossa atenção, para a fidelidade da palavra, constatada pelo extraordinário poder de Deus na permanência da vida humana e na permanência do habitat humano. Interessante isso, é muito importante. Ele diz que a palavra de Deus permanece para sempre. Ele diz que a palavra de Deus é firme. Ele diz que a palavra de Deus é incorruptível. E ele então traz agora os nossos olhos para uma constatação, de como a palavra do Senhor é fiel. Ele traz os nossos sentidos, ele nos chama a constatarmos, de modo empírico, ou seja, experiencial, de que a palavra de Deus é fiel e ela permanece para sempre. E ele faz isso dizendo o seguinte, veja no versículo 90, ele diz: a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Ou seja, a continuidade da espécie humana, a permanência da humanidade de geração em geração por milênios, revela para nós que Deus é fiel na sua palavra. Isso é muito belo. E mais, ele diz ainda no versículo 90, fundaste a terra e ela permanece. Então ele destaca aqui o habitat humano, ou seja, a criação. Essa realidade da palavra de Deus com a criação é muito importante. De fato, quando nós lemos os outros salmos e os profetas,
eles sempre vão apelar para isso. Nosso Deus, o nosso socorro vem do Senhor que fez o quê? O céu e a terra. Então, eu acredito que muitas vezes acostumados, né, nós ficamos com o status quo, vamos dizer, da nossa realidade, dia seguir a outro dia, ou seja, uma noite seguir outro dia, dia seguido por noite, a nossa vida, nós deixamos de perceber a sobrenaturalidade do que isso testifica para nós, do caráter do nosso Deus. Então, nós vamos observar essa manhã o poder de Deus em sustentar todas as coisas e todos os homens. Isso nos traz confiança e tranquilidade na palavra de Deus em um mundo instável, seu sistema, e que convulsiona. Por quê? Porque quando nós olhamos a nossa volta, nós olhamos o mundo, as circunstâncias, nós ficamos muitas vezes abalados em nossa fé. Nós ficamos achando que tudo está realmente sem sentido, fora de controle. Então, basicamente, nós iremos observar a fidelidade de Deus. Nosso ponto é esse central. Deus é fiel. E o salmista destaca isso na criação da humanidade e na permanência, claro, criação e permanência do habitat humano. Veja, em primeiro lugar, eu quero que os irmãos observem aqui, seguindo até mesmo os ensinamentos de Paulo quanto a essa temática também. Paulo, escrevendo, aliás, pregando ali no Areópago, o Areópago mais à frente. Abre comigo em Atos 14, quando o apóstolo Paulo, aqui Lucas registra a bondade de Deus. Atos capítulo 14, ele vai destacar exatamente isso, né? Paulo está ali em Listra, né? O Areópago mais à frente em Atos 17, nós vamos ver também. Mas ele destaca, Paulo, que Deus não deixou a humanidade sem testemunho de si. Há um testemunho de Deus na própria ordem criada e na permanência dos homens. E Paulo diz isso, que Deus cercou os homens de muitas bênçãos e até mesmo pacientemente suportando seus pecados. Veja, Atos 14, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que deixeis estas coisas vãs e vos convertais ao Deus vivo. Veja o que ele diz, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Quer dizer, Paulo anuncia o Evangelho, Paulo anuncia Cristo, eles estavam querendo aqui adorar Paulo aqui, e Barnabé, eles estão aqui, né, eles querem adorar, e aí ele diz: não, nós somos homens iguais a vocês. Vocês têm que atentar para o Senhor Deus que criou vocês, o Senhor Deus que foi longânime com vocês, sustentando vocês geração após geração, dando a vocês chuvas, estações frutíferas, até mesmo o gozo que vocês têm no coração de vocês, procede da boa mão de Deus. É Deus sustentando todas as coisas. E ele fala até mesmo que ele não levou, aqui no versículo de número 17, ele diz aqui, veja o que está escrito: não deixou ficar sem testemunho de si, fazendo bem. E ele diz ainda, o qual nas gerações passadas, no verso 16, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Interessante isso, né? Quando nós observamos a permanência do mundo e até mesmo o crescimento da iniquidade, a desobediência a Deus, nós ficamos assim, parece que Deus não está fazendo nada. Pelo contrário, todos os pecados de todos os homens, de todas as gerações, o Senhor Deus pacientemente tem suportado, tolerado. E de fato o seu poder preservador do homem não tem deixado com que o homem, por mais maquiavélico que seja, consiga trazer a destruição de si mesmo, da própria humanidade. É interessante que nós não conseguimos perceber isso aí, irmãos, um pecado apenas. Os nossos pais, quando caíram no Éden, trouxeram todos esses males que nós vemos aqui através de um pecado. Alguém vai até dizer assim: puxa vida, mas porque apenas comeram uma maçã, né? O pessoal vai falar da maçã. Para os irmãos terem ideia de quão mal existe num pecado, Puritano dizia que há mais mal em um pecado do que em todo o inferno. O fato de Deus permitir que as gerações continuem existindo e dando a essas gerações chuva, sol, estações frutíferas, até mesmo trazendo alegria no coração desses homens que nem olham para Ele,
fazendo com que os mesmos se alegrem com o casamento, com a paternidade, com a maternidade, com as realizações profissionais, com a beleza da arte, da arquitetura, da cultura, seja ela qual for. Tudo isso é o poder da palavra de Deus, preservando todas as coisas, porque Ele é bom. É algo que nós não conseguimos perceber a fidelidade de Deus nisso. Nós achamos que Deus é fiel apenas se Ele atender um pedido meu, uma oração minha. Se Ele fizer o que está, aliviar o que está me perturbando, me conceder aquilo que mais eu almejo. Não é isso, a gente tem que observar a fidelidade de Deus na manutenção e preservação da história da humanidade. Isso é o poder de Deus. Eu confesso para os irmãos que lendo esse texto do Salmo 119, eu fiquei tocado por isso. Eu disse, meu Deus, a gente reclama tanto, a gente fica, meu Deus, por que o Senhor não vem? Por que o Senhor ainda não veio? Claro, nós temos que anelar a volta de Cristo. Claro que anelamos a consumação da história, mas nós estamos vendo uma história gloriosa se desdobrando no poder de Deus, no propósito de Deus, não ser frustrado pelo pecado, ainda que seja de bilhões de pessoas pecando contra Ele, porque nada pode deter o projeto que Deus estabeleceu na eternidade. Que coisa impressionante isso. Um pecado meu pode arruinar minha vida. Um pecado meu pode arruinar minha casa. Um pecado meu pode arruinar nossa história como igreja. Mas, de fato, nenhum pecado dos bilhões e bilhões e bilhões que existiram nesse mundo. As gerações vieram, gerações passaram, gerações foram mais nobres, gerações foram piores, culturas foram mais elevadas, culturas foram menos elevadas, mas o Senhor permanece para sempre. A história que Deus estabeleceu permanece para sempre. Veja Atos capítulo 17, isso é interessante porque Paulo quer chamar a atenção dos pagãos contra isso. Vocês estão sacrificando a deuses que não existem. Vocês estão vivendo vidas completamente alheias e aquém do Criador de todas as coisas. E vocês não conseguem perceber nisso a bondade de Deus. Veja Atos 17, versículo 30. Está escrito assim, agora sim no Areópago. Paulo falando ali aos atenienses. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Isso não quer dizer que Deus não foi ofendido com os pecados, mas que Ele poderia ter exterminado a humanidade há muito tempo. Mas Ele não fez isso por quê? Porque Ele é fiel. Ele não fez isso por quê? Porque Ele estava esperando eu e você nascermos e o Filho dEle nos alcançar para a sua glória. Interessante, já parou para pensar nisso? Deus sustentou a história da humanidade, né, até o ano do seu nascimento, 59, 69, 79, 78, os que nasceram em 90, os que estão nascendo. Por quê? Porque Deus nos elegeu, Deus escreveu, como diz o salmista no Salmo 139, todos os nossos dias no seu livro, quando nenhum deles ainda existia. Isso mostra a fidelidade de Deus na preservação das gerações para o louvor da sua glória. Isso é muito maravilhoso. Romanos capítulo 1, ainda abordando a percepção paulina do que Davi já está revelando ali no versículo 90. O apóstolo Paulo diz, veja, em Romanos capítulo 1, quando ele fala do Evangelho, isso é maravilhoso. Os irmãos conhecem o texto. Paulo vai dizer que não se envergonha do Evangelho, verso 16, ele é o poder de Deus. Verso 17, ele fala que o Evangelho é revelado, né, e de fé em fé, o justo viverá pela fé. E no versículo 18, parece que Paulo muda de assunto. Ele diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que Paulo mudou de assunto? Ele não mudou de assunto. O Evangelho eterno foi estabelecido pelo Senhor, prometido ali no Éden já, nós sabemos, desde Gênesis 3,15, no que é chamado de proto-evangelho. E o desdobramento da história da humanidade é sim propósito de Deus. Paulo vai dizer que a salvação é primeiro de quem? Do judeu e depois do grego. Deus chama um homem, Abraão, Isaac, Jacó, Israel. Estabelece ali o seu pacto com Davi, com Abraão, com Isaac, Jacó, com Davi. E a revelação vai se estreitando. Mas durante todo esse tempo em que o Senhor, historicamente, chama Israel, de fato, Ele cria Israel, Ele não chama uma nação, Ele faz uma nação. O texto diz no versículo 19, veja de Romanos 1, por isso que ele quer dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, porque Deus é bom e porque Ele tem sido realmente claro com os homens. Verso 19, porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O que foi que Deus lhes manifestou? Versículo 20, os atributos invisíveis de Deus,
Assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, o que está escrito aí? Claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso o quê? Indesculpáveis. É exatamente o que Davi está dizendo. A tua fidelidade permanece de geração em geração. Os homens são indesculpáveis. O eterno poder de Deus, a sua divindade, são claramente percebidos por meio das coisas que foram criadas e pelo fato de Deus manter a história humana quando a mesma poderia já ter sido extinguida pelo diabo, pelo próprio homem. Dragão não brinca em serviço, nem mesmo nosso coração. Veja então, irmãos, consideremos aqui também ainda isso, os milhares de anos, meditando nisso, e a permanência de Deus em salvar e conduzir o seu povo através de todas essas gerações. Então nós estamos considerando aqui, só de Cristo para cá, mais de 2000 anos, nós considerarmos a história desde o princípio do mundo, a quem esteja contabilizando aí quase 7000 anos, enfim, considerando algumas genealogias, pode ser um pouco mais, enfim. O fato é que, durante todo esse tempo, eu gosto daquele cântico do cantor cristão que diz assim, né? De todas as terras irão chegar, como é que ele diz? Um a um, um a um, um a um, um a um, dia após dia, mês após mês, ano após ano, século após século, milênio após milênio, os eleitos são arrebanhados. O Senhor faz isso, Ele é fiel em ser o Deus do seu povo em todas as épocas, nas melhores épocas, nas piores épocas, concedendo graça aos homens para que lhe sirvam e cumpram sua peregrinação. Então entenda uma coisa, o salmista diz que o Senhor, a fidelidade dele permanece para sempre de geração em geração. Deus, Criador dos céus e da terra, revelado em Jesus Cristo nosso Senhor, no poder do Espírito Santo, é o Deus da nossa geração. Ele é também o Deus da nossa geração. Atos capítulo 13, abre comigo mais uma vez, Lucas vai registrar aqui, né, mais uma vez, o apóstolo do Senhor. E veja como é belo isso, né? Atos 13, verso 36. Veja o que Paulo diz aqui. Porque, na verdade, olha o que está escrito. Davi, servindo, o que é que está escrito aí? A sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. Adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Porque o seu corpo, né, viu corrupção no túmulo. O que é o texto sagrado? Veja a beleza disso aqui. Será que essa pode ser a nossa história? Porque, na verdade, tendo, substitua o seu nome aí pelo de Davi, tendo Maria, João, Paulo, André, Cláudio, Carlos, servido a sua própria geração, conforme o desígnio do Senhor, adormeceu e foi para junto dos seus pais. O que Deus está dizendo aqui? Todos nós vamos caminhar em nossa geração, devemos pedir a Deus que o sirvamos na nossa geração, vamos cumprir o desígnio de Deus nessa geração, vamos adormecer e sermos reunidos ao nosso povo e aguardar aquele que não viu corrupção, Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha como isso é belo. Por essa razão é que Paulo tinha a certeza, né? Veja 2 Timóteo capítulo 4, né? Quando ele fala isso, escrevendo a Timóteo, um texto maravilhoso, os irmãos conhecem, Paulo diz assim, em 2 Timóteo capítulo 4, né? Ele tinha essa certeza clara em Cristo, ele vai dizer no verso 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Paulo sabia da sua geração. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Por essa razão, o salmista podia afirmar também, no Salmo 48, abra comigo, versículo de número 14. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Os irmãos conhecem esse texto, que de fato é extremamente consolador. Que esse é Deus, Salmo 48, verso 14,
o nosso Deus para todo o sempre, ou seja, de geração em geração. E ele será nosso guia até a morte. E de forma mais gloriosa, podemos constatar a fidelidade de Deus na preservação da humanidade, na santa semente, ou seja, na condução de todas as gerações para que a linhagem da promessa se concretizasse até a vinda do Redentor. Então, percebem? Deus estabeleceu um plano em nos salvar, claro, para a sua glória, e mais gloriosamente ainda, na linhagem humana, a geração da humanidade é preservada por conta de quê? De um homem que haveria de vir. Quem é ele? Jesus de Nazaré. Mateus capítulo 1 está escrito, e eu gosto demais de como Mateus inicia o evangelho, porque ele vai dizer assim, ó, livro da genealogia de quem? De Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Isso para o judeu ainda é escandaloso isso aqui. Como é o livro da genealogia de Jesus Cristo? É o livro da genealogia de Davi, o grande Abraão, Davi ou qualquer outro vulto que tenha destaque na história do povo judeu. Mateus diz, tudo que aconteceu, tudo que foi escrito, gloriosamente, desde Adão, passando pelos patriarcas, passando pelos reis. Por que eu falo desde Adão? Porque Lucas, no capítulo 3, vai retroagir na descendência até Adão. Tudo, passando desde Adão, pelos patriarcas e reis, o Senhor permaneceu fiel à sua promessa e cumprimento na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É tudo sobre Ele, é por meio dEle e é para Ele. Então, a nossa geração não é a geração da nossa história, é a geração da história de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é muito maravilhoso. Constatamos que Deus é bom, é fiel, mesmo para com aqueles que não servem. Quando o salmista diz, você volta agora lá para o Salmo 119, versículo de número 90, como nós estamos considerando aqui, quando ele diz, a tua fidelidade estende-se de geração em geração, e isso envolve sim toda a humanidade, envolve sim os judeus, envolve sim a nossa geração eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Constatamos que Deus é o Deus de todos os servos, em todos os tempos, em todas as épocas, Ele assim é o Deus da nossa geração. Ele está conosco. E louvamos e nos maravilhamos em saber que Ele prometeu que seu Filho viria, e que Ele sim veio, e assim nós temos a certeza de que Ele voltará. É nessa geração? Não sei. Na próxima geração? Não sei. Mas assim como passaram dezenas, centenas de gerações e Cristo veio, Ele prometeu que voltará. Não importa quantas gerações ainda existirão, Jesus voltará. Fato é que Ele voltará e consumará todas as gerações na sua fidelidade. Muito belo isso. Olhe para isso e veja que o que Ele fala é veraz, o que Ele fala é verdadeiro, o que Ele fala permanece para sempre. Para concluirmos, versículo 90 diz, a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela o quê? Permanece. Então, vemos que a palavra do Senhor é fiel na preservação da humanidade, visando, claro, a glória do seu Santo Filho, e na preservação do habitat humano, como palco da glória do seu Santo Filho. Que beleza isso, né? Calvino dizia, acerca do mundo, que nós estamos aonde? Lembra? No teatro de Deus, no qual Jesus Cristo é o protagonista. Diferentemente dos ímpios, que escarnecem da promessa, afirmando que as coisas permanecem desde o princípio do mundo, o fiel vê nisso a fidelidade de Deus em cumprir sua promessa de preservação até que Cristo volte. 2 Pedro capítulo 3, veja, os irmãos lembram, que o apóstolo vai dizer que surgirão escarnecedores. E olha como a perspectiva é interessante. A perspectiva de um salvo para a perspectiva de um perdido. O que o perdido vai dizer? Meu Senhor está demorando, então não vou mais ligar para nada, não vou mais orar, não vou mais ler a Bíblia, não vou mais me dedicar. Como diz a parábola, se entregou às paixões, se entregou à embriaguez e passou a espancar os seus conservos. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esperar que o Senhor volte me prepara para viver melhor. Mas quando eu perco essa noção, eu me entrego a todo tipo de dissolução e paixão. E os escarnecedores fazem assim, cadê Jesus? Vai voltar?
Não voltou. Está aí as coisas desde o princípio do mundo assim, continuam, vai ser desse jeito sempre. Isso é conversa, rapaz. Isso é esperança de crente que precisa dessa muleta psicológica para poder viver a vida dele. Pedro já vai dizer que isso para nós é evidência do poder de Deus. O fato das coisas permanecerem como estão, de geração após geração, o mundo não ser destruído, independente da construção do que quer que o homem possa construir, ou das armas mais perigosas que o homem possa inventar, o Senhor preservará esse mundo até que Cristo volte em glória. A manutenção do cosmos incentiva o fiel a preservar na verdade e apressar o dia da vinda de Cristo. Veja 2 Pedro 3,10, o contexto fala, leiam em casa, mas Pedro vai dizer assim no versículo 10, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos da terra se desfarão abrasados, e as obras que nelas existem serão atingidas, visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas. Elas vão ser assim desfeitas. O mundo não será desfeito por uma arma nuclear. O mundo não será desfeito porque o homem vai acabar com o mundo com aquecimento global. O mundo não será desfeito porque o mar vai invadir, ou que nós vamos viver o dia depois de amanhã. Nada disso. O mundo será desfeito quando ele vier do céu com poder e grande glória. E o texto diz, visto que as coisas vão de ser assim desfeitas, ele vai dizer para nós, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Com certeza Pedro aprendera do mestre isso, né? Pois nosso bendito Salvador afirma que Deus continua abençoando o cosmos e velando, certo? Pela permanência e manutenção do mesmo em benefício da humanidade. Esse texto de Mateus capítulo 5, veja que nos dias, às vezes as pessoas não entendem e acreditam que isso signifique uma demanda de perfeição que nós devemos ter semelhante a Deus. Claro que um dia seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é, 1 João diz isso, mas ele diz aqui, veja, Mateus capítulo 5, versículo 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e via a chuva sobre justos e injustos. O sol não nasce nem se põe, as chuvas não caem ou deixam de cair, as situações climáticas não são resultado primariamente de ação humana. Deus é quem faz o sol nascer, Deus é quem faz a chuva cair. A gente fica tão acostumado com a linguagem científica, a gente esquece disso. Parece que a gente está tendo menos fé do que os índios de antigamente, que dizia que tinha Tupã, Deus da chuva. E nós paramos de crer que Deus é que manda chuva e passamos a crer que isso é resultado apenas de ações humanas previstas pela nossa meteorologia. Isso foi prometido pelo Senhor, né? Logo após o seu juízo manifestado no dilúvio. Abra em Gênesis, quero relembrar você essa promessa lá do princípio, lá do começo, e lhe dizer uma coisa para você ficar bem sossegado, viu? Não se preocupe, o seu desodorante não vai destruir o planeta. Não se preocupe com isso. Não seja um depredador, mas não se preocupe. Aquele canudo no nariz da tartaruga não vai definir essa história. Gênesis 8, 21 e 22, o Senhor fala, Moisés registra, o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Gênesis 8, 21. Porque é mau desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, assim diz o Senhor. Pode dormir hoje certo de que haverá um amanhã. Pode ser que não haja para você, mas o amanhã vai continuar, até que a promessa dele se cumpra. Deus estabeleceu que a terra teria sua sequência e seus ciclos seriam constantes mediante a palavra do seu poder. Louvado seja Deus. Vai ter sempre o arrozinho, vai ter sempre o feijãozinho, cuscuz. Ah, pastor, mas a comida vai acabar no mundo. Vai não, está escrito. Não vai acabar. Não vai acabar.
Mas tem gente que sofre. Questão do pecado, desigualdade, seja o que for, interprete isso geograficamente, socialmente, economicamente, mas o fato é que Deus continua trazendo sol, trazendo chuva, e a terra obedece e produz, e a humanidade é mantida, nutrida, alimentada por Ele para a sua glória. De fato, tal verdade bendita é cantada nos salmos, e a fidelidade e o amor de Deus pode ser observado. Eu não tenho tempo aqui de ler com os irmãos o Salmo 104. Chega em casa e lê o Salmo 104. Veja, o Senhor faz arrebentar as fontes. O Senhor cuida, enfim, dos corvos, das aves, faz o homem sair para o seu trabalho, enfim, dá ao homem o pão, o alimento, o vinho que alegra o coração do homem. Olha aí. De fato, toda a criação caminha e almeja a manifestação da glória de Deus, que será a consumação do propósito de toda a criação em um novo céu, uma nova terra. Por isso que Romanos 8, veja em casa também, 19, 22, Paulo vai dizer que a criação geme e anela, almeja o quê? Que o homem vire um defensor, um meio ambiente, tal, que o homem abarque o projeto Tamar. Vivemos num mundo em que um ovo de tartaruga tem mais valor, mais significado e mais peso juridicamente do que um feto humano. Toda a criação almeja é um novo céu, uma nova terra. Interessante que parece que o meio ambiente que o homem pensa que vai salvar, sabe, Paulo usa essa linguagem, que só será salvo com a manifestação de Cristo com poder e grande glória. Muitos são os acontecimentos que abalam o mundo, muitas são as transformações climáticas, muitas são as alterações e danos causados pelo homem, porém sabemos que a permanência, a manutenção desse mundo procedem do Deus que é fiel, que sustenta todas as coisas, pelo quê? Pela palavra do seu poder, até que toda a sua vontade assim seja concretizada. Diante disso, irmãos, não nos turbamos, mas confiamos no Deus que fez os céus e a terra. Os alardes climáticos não abalam nossa fé, pois sabemos que Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. As predições pessimistas não tiram o nosso sono. Quando eu era menino, tenho raiva até hoje. Ficava acordado, preocupado com a camada de ozônio. A camada de ozônio cabe dentro de uma garrafa PET. Naquele tempo não tinha nem garrafa PET. Cabe dentro de uma KS. O volume assim, pronto. Tirava o meu sono. Mas hoje em dia não tiram mais porque quem fez a promessa é fiel. Vivemos neste mundo aguardando a bendita esperança da renovação de todas as coisas pela palavra do seu poder. Volta comigo para o Salmo 119 para nós concluirmos. Nosso Deus, irmãos, Ele é poderoso. E parece até aquele hino mais clichê, E nele a gente pode confiar. Seu grande poder, revelado em sua palavra fiel, pode ser constatado na manutenção da vida e de todo o cosmos. Isso é para nós consolo, é para nós esperança. Esse mesmo Deus fará nova todas as coisas. De fato, tudo e todos são preservados e conduzidos a esse desfecho de glória. Salmo 119, versículo 90. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Amém. Graças te damos, Senhor, por tua palavra. Venha o teu reino com poder. E cada vez mais nossas vidas sejam conduzidas e preservadas por ti, para a tua glória. Abençoa, completa o número dos teus eleitos. E vem, Senhor Jesus, com poder. Não sabemos se é nessa geração, não sabemos se é na próxima, não sabemos se será ainda em outra geração, mas uma coisa sabemos. O nosso Deus é fiel e Ele permanece de geração em geração. Fundou a terra e ela permanece para sempre, até que todas as coisas se cumpram de acordo com o seu santo propósito. Que o nosso coração em Ti tenha paz, consolo, alegria, certeza em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.